Bom, vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos para o primeiro encontro da turma de reta final 30 dias CFO da PMDF. Como uma tradição nos nossos encontros, a gente sempre faz uma oração para pedir a Deus que ilumine a nossa aula. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Nós somos gratos a Ti por essa oportunidade. Deus, ninguém que está aqui numa véspera de feriado, à noite, está aqui para brincadeira, está aqui para obter conhecimento, para buscar algo que seja útil na sua preparação. E assim eu oro, Pai, que o Senhor me prepare para entregar a esses alunos, essas pessoas que estão aqui, realmente um conhecimento de qualidade, algo que faça diferença na preparação deles, que ajude eles, a trajetória deles, porque eu sei que muitos estão aqui para melhorar as condições de vida da sua família, melhorar as condições de vida dos seus filhos, das suas esposas, dos seus pais. Estão aqui, senhores, para honrar, meu Deus, e dar orgulho para aqueles familiares. Então, meu Pai, eu peço que o Senhor nos ilumine, coloque as palavras certas na minha boca, me ajude. Eu já agradeço desde já por ter me capacitado por essa missão, meu Pai. Que nós tenhamos uma aula incrível. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, senhores. Vamos começar? Eu vou compartilhar aqui, então, a nossa guia de revisão. Vamos lá, pessoal, vamos começar com essa questão. Ó, já adianta aí os alunos da turma de 30 dias, beleza? Que essa guia de revisão foi uma guia de aquecimento, ela está bem tranquila, bem suave. A guia da semana 2 vai vir mais puxada, vai aumentar um pouquinho o sarrafo, beleza? Então vamos lá. Primeira questão aqui sobre a lei de crimes hediondos. Primeira pergunta: a progressão de regime é vedada em qualquer hipótese? Há alguma vedação à progressão de regime nos crimes hediondos em qualquer hipótese? Não, né, pessoal? Essa questão está falso. Eu pergunto aos senhores: há alguma hipótese na legislação que veda a progressão de regime? O que vocês me dizem sobre isso? Tem alguma vedação absoluta à progressão de regime em algum crime, em algum caso na legislação? Não temos, né, pessoal? Não temos, né, uma vedação à progressão de regime. Há vários projetos de lei em andamento, mas nenhum deles. Nós temos, né, no Código de Processo Penal, vamos fazer uma revisãozinha aqui, numa situação interessante, que eu quero trabalhar com vocês. Tá aqui, o código já está até aberto. Nós temos, né, a vedação à saída temporária, que foi aprovada. Isso aí está no seu edital. Você pode ser cobrado. Lei de execução penal? Não, né? Você fala da PMDF? Mas eu quero trabalhar isso aqui. Isso aqui com certeza está no seu edital. Isso, a lei do Alcrim fala da questão do presídio de segurança máxima. Olha só, em relação à questão de liberdade, isso, Hugo, excelente. Muito bom, Hugo. Está muito afiado aí, gente. Então, ao reincidente, aqui, ó, parágrafo 2º do artigo 310. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, ele deve negar a liberdade provisória
com ou sem medidas cautelares. Cuidado, você tem isso aqui, né, que a lei prevê a possibilidade, né, de negar a liberdade provisória nesses casos, mas isso também não é um imperativo, certo? Existem indivíduos que são reincidentes que respondem em liberdade. Por quê? Qual é o critério? Qual é o critério para o indivíduo responder em liberdade por um crime? Que não caiba uma prisão preventiva, certo? Se não há os elementos de uma prisão preventiva, ele responde em liberdade. Professor, mas ele cometeu um crime hediondo, ele foi preso em flagrante. Ok, independentemente disso, se não há os requisitos da prisão preventiva, ele responde em liberdade. Ok? Agora, em relação à progressão do regime, isso fere o princípio da individualização da pena, segundo o STF. Ok? Segundo o STF, por isso que essa questão está errada. Tá bom? O condenado por crime hediondo poderá obter anistia, desde que seja primário e colabore com a justiça. Pessoal, uma das características dos crimes hediondos é que eles não são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, não é isso? Então não é possível essa modalidade de extinção da punibilidade, certo? Essa modalidade. Pergunta aos senhores: os crimes contra o Estado Democrático de Direito, previsto no Código Penal, eles são insuscetíveis de anistia? Algum deles tem previsão no rol dos crimes hediondos? O que vocês responderiam? É um tema quente, hein? Um tema que está sendo debatido aí. E aí? O que vocês responderiam? O rol é taxativo, né? Então, em tese não, né? Não, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, previstos lá no Código Penal, certo? Eles são possíveis, né, de ter a sua punibilidade extinta através da anistia, por meio da anistia. Beleza? O tráfico de drogas, ainda que privilegiado, não é considerado crime hediondo. O tráfico de drogas, ainda que privilegiado, não é considerado crime hediondo. Essa é a nossa resposta, né, pessoal? Essa conjunção aí não foi muito feliz, né? Então, o que a gente tem, pessoal? O tráfico de drogas, ele é um crime equiparado ao hediondo, né? A D é a correta, né? Deixa eu ver aqui isso. A D é a correta, né? A D e a C estão corretas, né? Cara, esse aqui eu fiz um peguinha muito safado com vocês, né? Porque, assim, o tráfico de drogas, ele é considerado hediondo, certo? O privilegiado não é considerado hediondo. E a D está absolutamente correta, né? É vedada a concessão de fiança, anistia, graça. Beleza? A D está faltando indulto, mas não está errado, né? Não, tá errada essa D aqui, velho. Perdão, tá certa a D aqui. São crimes inafiançáveis, tá faltando indulto, mas está incompleto e cuidado, tá? O Sebrasp adora isso aqui. Né? Uma questão incompleta, mas correta. O Nicolas trouxe aqui. Não é considerado crime hediondo, mas equiparado ao hediondo, né? Então vamos fazer o seguinte: letra C e D estão corretas, tá bom? Letra C e D estão corretas. Tranquilo? Importante aqui a gente revisar, tá? Então a gente revisou aqui que o tráfico de drogas ele é um crime equiparado ao hediondo. Revisamos que o tráfico de drogas, quando privilegiado, qual é a hipótese do tráfico de drogas privilegiado, pessoal? Tráfico de drogas em que o agente tem bons antecedentes, não tem indícios que participa, né, de organização criminosa, é primário, não é isso? Pode fazer jus a uma redução de pena de de um terço a dois terços. Esse tráfico de drogas, nessa modalidade, artigo 33, parágrafo 4º, ele não é considerado crime hediondo.
Beleza? Beleza. Então, revisamos aqui, pena de multa. É obrigado? Não, nada a ver. Maconha pura essa letra E aqui, né? Vamos para o 2 aqui, pessoal. Vamos para 2. O inquérito policial pode ser arquivado diretamente pelo delegado de polícia? Não, né, pessoal? Qual é a característica do inquérito que nos traz essa vedação de poder ser arquivado diretamente pelo delegado de polícia? Ele é indisponível, não é isso? A indisponibilidade é que ele pode ser instaurado de ofício pelo delegado, mas ele não pode ser arquivado por ele. Ok? Não admite controle judicial por se tratar de procedimento inquisitivo. Pelo contrário, né, pessoal? Apesar, né, de ser um procedimento inquisitivo, né, o controle judicial permanece. Subsiste, inclusive, o controle judicial em relação ao arquivamento, tá, pessoal? Cuidado com isso aí. O STF deu interpretação conforme ao artigo 28. Quando você lê o artigo 28 do Código de Processo Penal, você dá a entender que não há participação do Poder Judiciário nos procedimentos de arquivamento de inquérito, mas não é essa a interpretação que o STF dá. Tem que ter, certo, a chancela, a participação do órgão do Poder Judiciário para o arquivamento do inquérito. Perfeito? Exige sempre a presença de defensor para validade dos atos? Não, né, pessoal? Por quê? Porque ele é um procedimento inquisitivo. Ou seja, não tem contraditório e ampla defesa. Todavia, nós temos duas exceções muito claras, muito latentes. Não é isso? Quais são as exceções em que autorizam a participação do defensor na fase pré-processual, na fase de inquérito? Súmula 14, boa, Marcos, exatamente. Súmula vinculante 14, que permite a participação do defensor naquilo que já foi documentado, desde que não prejudique as diligências em andamento. E nós temos também o artigo no Código de Processo Penal Comum, acho que é o artigo 14A. Confere? Não, 16A, né? 16A no processo penal comum e 14A no processo penal militar. Beleza? Então, quando você tem o uso da força letal pelas instituições de segurança pública, ou, no caso, as Forças Armadas em operações de LO, você tem não só, né, a possibilidade, mas uma determinação legal, né, da presença do defensor para o policial que se envolve em ocorrência dessa natureza. Beleza? Aí vocês estão debatendo o prazo aí, beleza? Pode ser iniciado de ofício, por requisição ou mediante denúncia anônima, desde que verossímil, tá certo, né, pessoal? Então, se a denúncia anônima for verossímil, ou seja, se houver, o que acontece, né? Qual é a expressão que o Código de Processo Penal utiliza mais feliz, né, para que, diante de uma denúncia anônima ou de uma informação, seja possível instaurar um inquérito policial? É a verificação da procedência. Isso, exatamente, William. A verificação da procedência das informações. Bom? Gabarito letra D. Não admite diligências posteriores à conclusão do inquérito policial, do relatório policial. Não admite, né, pessoal? Inclusive, me apresentaram uma questão hoje que eu achei bem curiosa. Sobre aquela questão que, após o arquivamento do inquérito, certo? Não é possível instaurar um novo inquérito. Não é possível instaurar um novo inquérito se de novas provas não tiver notícia. Ok? Não é possível. Está simulado isso, acho que súmula 524, né, do STF. Pessoal, vocês estão mais afiados, vocês têm que estar mais afiados que eu, pô. Mas é possível que tenha diligências, ou seja, o inquérito foi arquivado. E aí alguém vai lá e comunica à polícia que há uma testemunha fulcral para aquele caso, não temos testemunha. É possível providenciar novas diligências, ainda que não se instaure um novo inquérito? Possível, né? Não é possível instaurar um novo inquérito.
se não tiver novas provas, né? Mas providenciar novas diligências, eu entendo que seja possível, certo? O termo, né, da súmula, inclusive, é muito infeliz, né, pessoal? Porque é excepcional a presença de provas na fase de inquérito. Pergunta aqui para vocês: o que são elementos migratórios? Elementos migratórios de um processo, de uma ação penal. Matheus, quando chegar lá no processo penal militar, a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre essas diferenças de tratamento do arquivamento e desarquivamento. E aí, o que é elemento migratório, pessoal? Se aparecer essa expressão na sua prova. Dá tempo de dar um chat GPT aí, velho. Não, pessoal, elemento migratório são aquelas circunstâncias, que a gente vai chamar de prova agora, que, embora obtidas na fase de inquérito, certo? Elas são valoradas como provas, ok? Elas são valoradas como provas. Então, são as provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas, ok? São o que a gente chama de elementos migratórios. Então, tecnicamente, né, prova no curso da fase para processual são só essas, né? Beleza? Isso, alguém falou que botou o gabarito aqui. Murilo, isso mesmo, elemento colina inquérito. Vamos lá. Provas cautelares, não repetíveis e provas antecipadas. Ok? Cuidado para não confundi-las. Tá bom? Cuidado para não confundi-las. O exame de corpo de delito é uma prova não repetível ou uma prova cautelar? Ou uma prova antecipada? É uma prova não repetível. Beleza? Por quê? Ela é imprestável se ela não for colhida naquele momento processual. Embora o contraditório seja diferido, ou seja, a defesa ela só vai se manifestar a respeito daquele exame após, no momento processual adequado, no momento da instrução, ela é uma prova não repetível, certo? Ela tem que ser colhida naquele momento. Diferente de uma prova cautelar, que ela é colhida também no momento, na fase da investigação, mas ela requer uma autorização judicial, ok? É o caso de uma interceptação telefônica, de uma busca e apreensão que tem que ser realizada naquele momento para evitar o perecimento de determinada prova. E qual é a diferença da prova antecipada, então? Vocês percebam que todas elas têm, vamos dizer assim, um requisito da necessidade de colher aquela prova naquele momento. Não dá para esperar a instrução, né? Mas ela tem essas diferenças sutis. Já a prova antecipada é uma prova que tem um alto risco de perecimento, certo? E ela deve ser colhida também naquele momento. A diferença é que o contraditório na prova antecipada é real. O contraditório na prova antecipada é real, ele tem que acontecer naquele momento. A defesa tem que se manifestar naquele momento. O caso mais clássico da doutrina é aquele testemunho de uma pessoa que está no leito de morte, está com uma doença muito grave. Agora, uma pergunta. Isso. Ad perpetuam rei memória, ou seja, para perpetuar a memória da coisa. Não é isso, William? Agora, olha só. Uma pergunta que tem tudo a ver com a atividade policial. O reconhecimento pessoal, senhores. O reconhecimento pessoal. Ele é uma prova antecipada, cautelar ou irrepetível? Isso tem alta chance de cair na tua prova, velho. Senhores, cuidado.
prova não repetível. Posição do STJ, posição do CNJ. O CNJ fez não está na sua prova a resolução, mas isso é um conteúdo doutrinário e jurisprudencial, tá? O reconhecimento pessoal é uma prova não repetível. Entende a jurisprudência, a doutrina, que quando se faz aquele reconhecimento pessoal na fase pré-processual, você contamina a memória da pessoa que realizou aquele reconhecimento, sendo muito difícil, né, de você repetir ou ter o mesmo resultado na fase de instrução. Beleza? Anota isso aí, questãozinha boa de prova. Vamos lá, pessoal. Lei Maria da Penha. Permite medidas protetivas de urgência apenas com a manifestação do Ministério Público. Não, né? Não é necessário, não é imprescindível a manifestação do Ministério Público para que seja deferida as medidas protetivas de urgência, ok? Inclusive, né, as medidas protetivas de urgência, elas têm um caráter, algumas delas, inibitórios. Elas dispensam, inclusive, a instalação de inquérito, certo? Elas podem ser deferidas mesmo que não tenha um inquérito ou um processo em andamento, ok? Então, não há essa imperiosidade. Deixa eu abrir a Lei Maria da Penha aqui para a gente. Cara, boa pergunta, hein? Gostei de que você escreveu. Por conta de serem de ações públicas incondicionadas. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso agora. Tá, a letra B, cabalmente errada, né? Aplica-se somente em relações conjugais formalizadas. Não, qualquer relação íntima de afeto, né? Coabitando ou não, é possível, né, que nós tenhamos a aplicação da Lei Maria da Penha. Pergunta aqui. O crime, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ele é um crime afiançável? Ele admite fiança? Só pelo juiz. Só um detalhe, tá? Que eu quero que vocês fiquem atentos. O crime, presta atenção, o crime do 24A, a pena dele aumentou, ok? A pena dele aumentou. Então, antes, certo? O delegado não podia arbitrar a fiança, embora, né, a pena máxima em abstrato autorizasse isso. Hoje, mesmo que não tivesse esse parágrafo segundo aqui, somente o juiz poderia conceder a fiança, ok? Admite fiança no crime de descumprimento de decisão de medida protetiva de urgência, certo? E fiquem ligados com essa alteração legislativa aqui, que aumentou a pena do descumprimento de medida protetiva de urgência. Safo? Depende da vontade da ofendida para sua aplicação? Não depende, né? O delegado pode representar pela medida protetiva de urgência, independentemente da vontade da vítima. É inaplicável nos casos que envolvem parentes colaterais, também viagem pura, né? Maconha pura. Agora, o colega trouxe uma questão muito interessante. É, todos os crimes em que envolve uma vítima, mulher, numa relação íntima de afeto, numa situação que caracteriza violência doméstica contra a mulher, ou em razão do menosprezo pela condição dela ser mulher. Todos os crimes que temos essa circunstância em que ela é vítima são crimes de ação penal pública incondicionada?
Opa, a ameaça mudou, Murilão. A ameaça mudou. A ameaça é incondicionada. A ameaça é incondicionada. Alteração recente. Vai estar na tua prova isso aqui, velho. Agora a Morgana falou legal. Crime contra a honra continua de ação penal privada. Morgana, crimes contra a honra, violência. Crimes contra a honra configura qual violência no âmbito da violência doméstica contra a mulher? Lá nos primeiros artigos lá da Lei Maria da Penha. É violência psicológica ou violência moral? Violência moral, perfeito. Certo? Boa, concurseiro. Eu ia falar isso aí também. Stalking. Na verdade, é o crime de stalking, é o 147A, não é isso? Vamos abrir aqui. Veja bem, o crime de stalking, ele somente se procede mediante apresentação. Tem uma causa de aumento de pena se é cometido contra a mulher, em razões da condição do sexo feminino, não é isso? Mas ele continua sendo um crime. Cuidado para não confundir com a violência psicológica. A violência psicológica é de ação penal pública incondicionada, tá bom? Morgana, sim, o fato de estar no âmbito da Maria da Penha não mudou a natureza da ação penal, beleza? Violência psicológica é de ação penal pública incondicionada, Rodrigues. Diego. Violência patrimonial. Isso, mas aí, né, Matheus, foge da discussão sobre Lei Maria da Penha, né? Marcos trouxe outra questão muito interessante: violência patrimonial. Violência patrimonial no âmbito da Maria da Penha. Aplica-se a escusa absolutória nos crimes praticados sem violência, do artigo 181, o que vocês acham? O marido foi lá e quebrou o celular da mulher. Eles vivem em casamento, os bens, né, são comunhão parcial, total dos bens. Ele praticou lá o crime de dano contra o celular da mulher, ou furtou o dinheiro da carteira dela que ela obteve do trabalho dela. Aplica-se a escusa absolutória? Boa, Nicolas. Tu tá afiado, velho. Pro STJ, sim. A gente vai ter que tomar muito cuidado, né, velho? Cara, pois é, Morgana, mas a lei fala de violência contra. Vamos lá no artigo 181, né? Esse é um dos temas mais complexos. Isso aqui eu acho que dificilmente ele vai botar numa questão objetiva, tá? Em razão dessa discussão. Ó, a lei fala em violência à pessoa, tá vendo, Morgana? Ela não fala em violência à coisa. Por isso que o STJ aplicou. O STJ já aplicou a escusa absolutória dos crimes patrimoniais praticados sem violência em relação de cônjuges, ainda que no contexto de violência doméstica contra a mulher. Ok? Agora o Nicolas botou para a banca, não. Tu tem alguma questão, Nicolas, que trouxe outro entendimento? Eu não me recordo, de verdade. Se você tiver, manda para a gente aí, beleza? Vamos para cima? Próxima questão também de Lei Maria da Penha. O juiz só pode determinar a medida protetiva após audiência com o agressor? Não, a gente falou aqui que ele pode determinar inaudita altera paz, ou seja, sem ouvir a outra parte, inclusive sem instauração de inquérito. A lei não é inconstitucional.
essa aqui, artigo 12A, né, que está aí o gabarito da letra C. Aqui no DF é muito difícil isso acontecer, né, pessoal? Porque praticamente toda região administrativa você tem uma delegacia. Mas no interior aí afora, é possível que um cabo de polícia, e cabo tem poder, senhores? Tem superpoderes, né? Possa determinar o afastamento do lar. Beleza? Não pode ter delegado nem juiz. Tranquilo? Isso aí é tema quente aí, pode cair. Aqui a gente falou, né, da ação penal. É, isso aqui, velho, também, o SESC já fez um peguinha sobre isso, tá? Segundo a Lei Maria da Penha, tá? Nem é o caso desse item aqui. É possível o juiz decretar de ofício prisão preventiva. Não foi alterado essa questão. Artigo 20 aqui, né? Beleza? Mas assim, se não for uma pergunta que, cara, se não tiver outra alternativa mais certa, tá? Eu tomaria muito cuidado com isso aqui, porque ela viola o sistema acusatório, né? Ela viola o sistema acusatório e a interpretação de todos os tribunais superiores. Mas a lei fala isso, tá bom? Vamos lá. Então, o gabarito aí da 4 é a letra C, né? Gabarito da 5, essa de lei orgânica, foi melzinho na chupeta, né? Uma uva sem caroço. Isso aí, né? É, Aragão, eu acho difícil. Eu já vi uma ou outra questão falando sobre isso, tá, cara? Sobre botar a literalidade do artigo 20 da Lei Maria da Penha ali, né? E aí, sim. Mas se cair, cara, observa as outras alternativas, entende? Veja o enunciado, se ele está cobrando somente a Lei Maria da Penha ou se está pedindo sobre as regras do processo penal em geral, tá bom? Toma cuidado com isso aí, beleza? Comunicação de quem, Amanda? É a Amanda que perguntou aí? O afastamento do lar, né? Tá aqui no parágrafo primeiro, ó. Isso, tá aqui. Da medida de afastamento do lar. Parágrafo primeiro do artigo 12C. Safa aí? Sala tá top, hein, velho? Vocês estão afiados, tá muito bom. Espero que vocês estejam revisando vários pontos aí. Da letra E da 4, não, nem é isso, concurseiro. A letra E da 4 é que o juiz pode sim decretar prisão preventiva no curso da investigação, certo? Eu ampliei o escopo aqui da explicação. A prisão preventiva, ela cabe tanto no curso da investigação quanto no curso da ação penal, perfeito? Eu ampliei o escopo da discussão aqui para falar sobre o artigo 20 da Lei Maria da Penha, que admite a possibilidade do juiz decretar de ofício, mas nem é isso que o item está perguntando. É porque quem não está acostumado aqui com as nossas aulas, os alunos aí falam, pessoal, a gente aqui é meio acelerado, cara. A gente começa a falar de um tema e acaba revisando outros temas. E a ideia é essa, ainda mais de reta final, cara. Quanto mais conhecimento, mais coisas você tiver para anotar aí no seu caderno de erros, na sua aula, eu entendo que vai ser melhor aí para a formação aí da sua base. Mais chance você tem de lembrar, tá bom? Letra C, tá correta aqui, né, na 5. Isso, direito processual penal militar também, né? CPPM tem essa possibilidade. Beleza, iPhone e iOS. Tamo junto. A 5 tem competência concorrente. Cuidado, tá? Peguinha besta, mas que muita gente boa cai. Município tem competência concorrente para legislar? Não. É União, Estados e DF. Beleza?
União, Estado e DF. Isso aí é constitucional. Bora, questão 6. Atos administrativos. Os atos vinculados não podem ser revogados por conveniência administrativa. É verdade, né, pessoal? Um ato vinculado, ele não pode ser revogado é, por, não tem avaliação de mérito administrativo, de conveniência, oportunidade. Dá um exemplo de um ato vinculado aí, velho. O que vocês acham, assim, na prática, na administração pública? Você tem mais atos vinculados ou atos discricionários? A vida do oficial é praticar atos administrativos, senhores. Senhores, pelo contrário, a maioria dos atos que nós temos são atos discricionários. Você tem pouquíssimos atos que você tem, que a lei determina, que você tem pouca margem ali de atuação. Vocês falaram aí concessão de licença, né? Concessão de licença. Cara, quer ver um ato vinculado? Por exemplo, aposentadoria compulsória, quando atinge a idade. Não tem margem para o cara falar, não, ele atingiu a idade, não, mas veja bem, por conveniência administrativa, né? No nosso caso, lá no estatuto, atinge a idade limite para reserva remunerada. Beleza? A revogação não é por vício de legalidade, no caso da letra B aqui é a anulação. A convalidação é admitida por vícios de motivo e objeto? Não. Quais são os vícios que admitem convalidação? Essa é mole. Forma e competência, beleza? Competência desde que não seja exclusivo, forma desde que não seja essencial, né? Dante, vamos terminar esse de atos administrativos e eu volto com a sua pergunta, tá? Anulação de ato legal é admitida. Essa letra D aqui, ela tá me intrigando aqui, velho. É porque a anulação, ela ocorre em ato ilegal, né, cara? Se o ato é legal, não faz sentido a anulação, né? Então, por isso, essa D tá errada, né? Exatamente. Autoexecutoriedade é um atributo comum? Não. Tem vários atos administrativos que não possuem autoexecutoriedade. Não é isso? Cobrança de multa, né? Ó, o Dante fez uma pergunta, voltando aqui. E no caso dos crimes hediondos? Mas o que que você quer saber a respeito, né, Dante? Existe agora, né, a possibilidade de crime hediondo militar. Só que tem que ter identidade, né, com os crimes que estão previstos lá no rol do artigo 1º. Assim com a letra C, tá, pessoal? Sim, quem julga é a justiça militar, beleza? O fato dele ser considerado crime hediondo não altera a competência, ok? Vamos lá, 7. Sobre os poderes da administração pública. É correto afirmar? Poder de polícia não admite delegação? Falso, né? Isso aí, cara. Ó, o CESP já perguntou em questão discursiva, questão objetiva. Então, é uma pergunta favorita aí, essa questão da delegação do poder de polícia, né? Qual é a regra? Regra geral é que se delega quais fases do poder de polícia? Consentimento, não é isso?
Calma, calma, calma. Calma, Aragão. Qual é a regra, primeiro? Presta atenção. A regra. A regra. Quais são. Vamos lá, quais são as fases do poder de polícia? Ordem de polícia. Chega, fechei meu vídeo aqui. Fiquei emocionado. Ele tá vibrando muito, Amanda. O Aragão, você tem que segurar ele, velho. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Qual é, em regra, que podem ser delegados para os particulares? Eu posso contratar uma empresa privada para fazer a fiscalização sobre uma ordem de polícia? Ou seja, eu dei uma ordem que em determinado horário não pode ter mais, sei lá, distribuidores de bebidas abertos. Eu posso delegar essa fiscalização por uma empresa privada? Faço licitação, tal, de acordo com a lei, tudo mais certinho? Posso? Sim. Calma, Morgano. Presta bastante atenção. Eu quero dar essa base para vocês terem possibilidade também de responder, se for o caso, até uma questão discursiva, tá? Então, assim, a regra sempre foi que o consentimento e a fiscalização eram delegáveis aos particulares. Ponto. Ok? E aí surgiu um caso lá em Belo Horizonte, da BH Trans, que ela foi além. Ela não estava só no consentimento e fiscalização, ela estava sancionando. Ela estava aplicando a sanção, ela estava aplicando a multa. Lembra que são fases. Fiscalizar é uma coisa. Eu passo lá com a empresa privada liga lá no DF Legal, ó, o barzinho aqui na 402 Norte está aberto, fora do horário, a distribuidora. Ela está fiscalizando. Ah, ela instalou um pardal, ó, o carro de fulano de tal passou acima da velocidade da via. Ela está fiscalizando. Até aí está tudo bem. Quem vai aplicar a sanção é o poder público. Só que chegou lá em Belo Horizonte, BH Trans começou a aplicar sanção. E aí chegou no STF. E aí, mas peraí, ó, ela é uma empresa privada, uma sociedade de economia mista. Uma sociedade de economia mista, salvo engano. E aí, o que que o STF decidiu? E sim, que poderia, e aí sim é o que vocês estão falando, desde que atuasse no regime não concorrencial, que prestasse um serviço exclusivamente público, com capital majoritariamente público, beleza? Mas a regra, pessoal, é a fiscalização e consentimento. E admite, excepcionalmente, a sanção ser delegada nessa hipótese que vocês estão falando. Vocês estão entendendo? Para vocês entenderem que a regra é a possibilidade de delegar as três fases. Não, a regra é só essas duas. Excepcionalmente, a sanção nesses casos que vocês descreveram. Vocês entenderam o que eu estou falando? Porque às vezes o examinador pode mudar uma palavra e muda tudo a interpretação. E a ordem não é delegável em nenhuma hipótese, que nem o Ian falou. Beleza? Pegaram aí? Como é que fala? Pegou o código? Se ligou na novidade? Então, beleza. Safo. Letra B. O poder hierárquico permite anulação de atos discricionários por conveniência. Poder hierárquico permite anulação de atos. Anulação não é conveniência, né? Não combina na mesma frase, velho. Anulação é ilegalidade, né? Mas, né, se ele falasse permite a revogação por conveniência, sim. Um dos desdobramentos do poder hierárquico é, por exemplo, poder revogar atos praticados, sei lá, pelo seu subordinado. Né? Tranquilo? Poder regulamentar autoriza a criação de direitos e obrigações novas. Está errado isso aí. Né? O poder regulamentar ele não pode ir além daquilo que a lei estabeleceu como limite. Tem um tema aqui, cara. Eu não vou aprofundar, não. Mas há uma crítica, tá, atual na doutrina sobre essa restrição muito severa, né, do poder de regulamentação sobre criar direitos e obrigações novas e que o STF vem admitindo. Se você parar para pensar, algumas instruções normativas de agência reguladora, certo? Elas acabam criando novas obrigações, né?
Mas não vamos entrar nesse esse debate é muito profundo, direito administrativo. Se fosse uma prova que cobrasse é, conhecimento jurídico, né, de bacharel em direito e tudo mais, eu acho que até valeria a pena essa discussão. Tá? Mas para sua prova, cara, leva isso. Ó, o poder regulamentar ele não pode, certo? Criar novos direitos ou novas obrigações, ele tem que estar dentro dos parâmetros, do limite do que a lei estabelece. Pergunta: compete a quem? Compete a quem suspender a eficácia de atos que exorbitem o poder regulamentar. Congresso Nacional, não é isso? Beleza. Sensacional, Morgano. Você está afiado aí. Letra D, poder disciplinar não alcança apenas servidor público. Tá certo. Por exemplo, vai acontecer. Escreve e fala amém. Um de vocês vão lembrar disso, desse dia. Um de vocês que estão aqui assistindo essa aula, dia 30 de abril de 2025, 7 anos que eu entrei na academia de Polícia Militar. Numa hora dessa eu ainda estava lá na academia, num longo dia, longo primeiro dia. Um de vocês vai lembrar disso. Vocês vão estar como fiscal de contrato de, sei lá, a PM contratou uma empresa para manutenção das impressoras da unidade, de determinada unidade. E você é o gestor do contrato. Aí o camarada tem 3 semanas que não vai lá repor o toner lá, e vocês estão sem impressora, né? Tá certo que quase não precisa mais de impressora, tá? Tudo eu não sei. Se você aplicar uma sanção a essa empresa, né, glosar e tudo mais, você está no exercício do poder disciplinar. E ele não é um servidor público. A empresa não faz parte da administração pública. Beleza? Então, o poder disciplinar ele não alcança apenas servidores públicos, mas quem tem vínculo, quem tem relação com a administração pública. Saf? Faz, geralmente gestor, mas pode acontecer de ser fiscal também, tá? Quando a gente falar do crime de roubo, Murilo, a gente vai falar do Amin do Pan. Você vai escrever um elogio, cara, para um policial que evitou vários roubos na área de atuação. Beleza, vamos lá. Poder de polícia admite sanções administrativas mesmo sem processo legal? Não, tem que ter um devido processo para restringir, né, bens, direitos e tudo mais. Então tá errado a letra E aqui. Questão 8. Uma uva, né? Essa 8 aqui. O Estado responde objetivamente por atos legislativos inconstitucionais? Não. É possível que o Estado responda por uma lei declarada inconstitucional? Sim, mas não objetivamente. Tem que demonstrar o prejuízo no caso concreto, que havia ali, né, um dolo ou um erro crasso, com o intuito de prejudicar direitos de alguém, certo? É muito raro, é uma hipótese, né, doutrinária até. Eu não, nem me lembro de algum caso concreto em que o STF enfrentou recentemente sobre isso, tá? É possível, sim, a responsabilidade, mas não objetivo. Mesma coisa dos atos judiciais, certo? Mesma coisa dos atos judiciais, nem sempre é objetivo. A letra D é o gabarito aqui da 8, né? A teoria do risco administrativo admite excludentes. O Estado responde por atos dos seus concessionários sob regime subjetivo? Não. O concessionário de serviço público responde objetivamente, está lá no artigo 37, parágrafo 5º, né, da Constituição. Só falar um pouquinho aqui da letra C, tá? Em relação às omissões estatais. Senhores, nós temos omissões específicas, certo? E omissões gerais. Omissões, vamos dizer assim, impróprias, né? Não vou falar impróprio, porque eu posso estar pecando aqui no termo, tá? Mas o que eu quero falar para você, quando as omissões são específicas,
elas envolvem uma atividade do Estado, em que ele tem um controle daquela situação, ele tem uma, uma possibilidade de atuação muito mais ampla, a responsabilidade pela omissão é objetiva. Exemplo, presídio, escola, dentro de hospital, certo? É possível você vislumbrar uma omissão estatal objetiva. Agora, se o fortuito for externo, né, se o evento que deu aso ali ao dano, em razão da omissão, pois, né, por exemplo, o carro quebrou uma pista que está esburacada, certo? Essa omissão dele ter recapeado a pista não vai ser objetiva, né, a responsabilidade. Você vai ter que analisar no caso concreto. Vem cá, há quanto tempo que está ali? Já solicitaram o conserto? Pô, foi na primeira chuva que abriu um buraco, o cara vai lá e quebrou. Assalto, por exemplo. Né? Assalto dentro de uma agência da Caixa Econômica. Beleza? Responsabilidade objetiva. Ok? Tranquilo. Omissão, falha em prover segurança e tudo mais. Agora, se for um assalto, né, sei lá, um carro forte, levando transportando valores da Caixa Econômica. Aí não. É um fortuito externo. Conseguiram pegar essa ideia da omissão? Quando que é subjetivo e quando que é objetivo? Omissões específicas, né? Culpa concorrente não é excludente, é atenuante. É culpa exclusiva, né? Fuga de preso, excelente exemplo, né? Multidão, cai bastante concurso. Multidão é subjetivo. Omissão essa aqui da questão do lapso temporal é a questão do preso, né? É, Morgana, assim, para o CESP, assim, posição segura, cara, se ele falar omissão de maneira genérica, é subjetivo, tá? Quando for objetivo, ele vai dar um exemplo, um exemplo. Cara, depende, Nicolas, tem que analisar. Por exemplo, você tem uma responsabilização do Estado em caso de manifestação em que o agente, aquele caso que o jornalista ficou cego, em razão de um. Foi um ato provocado pela multidão, que deu causa à perturbação, foi a multidão, mas o Estado respondeu. Beleza? As palavras-chave são essas, cara. Específica e genérica. Se for específica, responsabilidade objetiva. Questão da fuga do preso, o preso fugiu e praticou um crime. Se o lapso temporal foi muito grande, não cabe nem responsabilidade do Estado, velho, tá? Agora, se for um lapso temporal curto, o cara acabou de fugir, já cometeu outros crimes e tal, aí sim. Vamos lá. Questão 9. Teoria da Constituição. Alguém tinha me cobrado aí um conteúdo, teoria da Constituição, tudo mais. Eu achei que a gente tinha trabalhado isso em algumas aulas ou nos materiais, mas vamos fazer essa revisão aqui, pessoal, tá? Como é que é a nossa Constituição, né? Tem vários palavrões aí que vocês usam para decorar, né? Pedra formal, né? Pedra formal foi da semana do aquecimento. Verdade, né, mano? Então, a nossa Constituição, certo? Ela é rígida por quê? Porque ela tem um procedimento mais rigoroso para alterar o seu texto do que o procedimento para alteração, né, de leis, revogação de leis ordinárias ou complementares. Então, ela tem um procedimento mais rigoroso de alteração, né? Então, ela é rígida. O que mais? Ela é promulgada por quê? Qual seria outra forma?
Forma não, né? Origem, né? Seria outorgada, né? Quanto à forma, qual é a classificação da Constituição? Quanto à forma? Escrita. Quanto ao conteúdo? Quanto ao conteúdo e quanto à extensão analítica, né? Ou prolixa. Muito bom. Quanto ao modo de elaboração, dogmática, isso mesmo. Qual o outro, a outra classificação em relação ao modo de elaboração? Histórica, né? Decorre de um processo histórico em que se aproveita os costumes, as tradições, os precedentes judiciais. É o caso, né, das constituições de países de tradição de common law. Por último, pessoal, o que que significa a Constituição ser eclética? Ah, ela gosta de vários tipos de música. Não. Diz respeito à sua ideologia. É isso, né, pessoal? Eclética porque ela tem, né, ela tenta compatibilizar filosofias políticas, ideologias políticas, né, no seu texto. Então, você tem uma parte que privilegia os valores sociais, né, os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores, a igualdade material, a redução de desigualdades, e você tem uma outra parte que valoriza também a livre iniciativa, os direitos de liberdade, os direitos de primeira geração, né, fazendo um link aí com direitos humanos, certo? Vamos lá, remédios constitucionais, em que consiste o habeas data, gabarito aí letra C, né, pessoal? Cuidado aí com habeas datas, tá? Por exemplo, acesso às certidões. Eu quero ter acesso a uma certidão, não é, né, que é uma informação, mas não é habeas data, não é isso? A gente utiliza um mandado de segurança. Cuidado que não cabe habeas data para contestar, né, multas de trânsito, beleza? Tem muito tema jurisprudencial em cima de habeas data. Depende de representação para advogado, mas não necessariamente advogado público. Vamos lá, questão 11. Questão 11 está tranquilo, né? Artigo 5º, inciso 11 aí também. Só para lembrar mesmo, o artigo 5º tem que estar na massa, na ponta da língua, tá, pessoal? Pena de morte admitida. Vocês estão estudando penal militar, vocês sabem, caso de guerra declarada, né? Os direitos fundamentais têm aplicação imediata, ok? Vamos para 12? 11D, tá? O usuário de drogas está sujeito à pena privativa de liberdade? Não. Professor, mas se ele se recusar a assinar o termo circunstanciado de ocorrência, mesmo assim não se impõe pena, medida privativa de liberdade ao usuário. Perfeito? Tudo bom, Marcos? Escrevendo aí a pena de morte. Tráfico privilegiado não é equiparado de hediondo, mais uma vez.
O juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos no caso de tráfico privilegiado. Eu só não gostei desse texto, né? Porque, na verdade, é pena restritiva de direito, tá? O gabarito aqui é a letra C, mas não é medida, tá, pessoal? É pena restritiva de direito. Qual é a diferença? Presta atenção, pessoal. São os momentos processuais que elas ocorrem, ok? Uma medida restritiva de direito, por exemplo, é uma medida cautelar. Lá no artigo 319, você tem 11 medidas cautelares, certo? Diversas da privação de liberdade. Elas restringem direitos, ok? Mas não são penas. Então, por exemplo, o camarada fica lá submetido a uma medida de recolhimento domiciliar, ok? Até às 10 horas ele tem que estar dentro de casa. Isso não é a prisão domiciliar. Então, por isso, quando você aborda um ladrão, né? Você aborda o ladrão, aí você pergunta, e aí, velho, como é que é? Qual a ideia? O que que você tá devendo? Qual foi a última cadeia que você puxou? Ele, ô, seu polícia, eu tô de boa. Vai no tráfico aí, mas eu tô na domiciliar. Presta atenção, dependendo de quando ele caiu nesse flagrante, ele não tá na prisão domiciliar pena, certo? Ele não tá cumprindo pena. Ele tá nessa medida restritiva de direito. Estão conseguindo entender, na prática, o que que é isso? Uma coisa, o camarada foi preso em flagrante, aí ele vai para a audiência de custódia, aí na audiência de custódia, o juiz entende que não tem requisito para prisão preventiva, aí ele responde em liberdade, só que o juiz impõe, nessa liberdade provisória, algumas medidas restritivas de direito, que estão lá no 319, medidas cautelares diversas da prisão. É nesse momento processual, ok? Isso é uma coisa. Pena restritiva de direito é outra coisa. É outra coisa. É na sentença condenatória. E aí o camarada foi condenado por um crime cometido sem violência ou grave ameaça, certo? Ele, em regra, é primário, a pena não ultrapassou 4 anos, o juiz pode substituir aquela pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito. Mas é lá na condenação, lá no final. Conseguiram perceber a diferença dos momentos processuais? Por isso que, assim, não gostei, né, desse termo aqui. Teria que ser pena restritiva de direito, no caso de tráfico privilegiado. Agora, eu pergunto para você. Pergunto para você. Num crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é possível uma imposição de uma medida cautelar diversa da prisão? Uma medida restritiva de direito? O que você responderia? Verdadeiro ou falso? O Nicolas falou, é na fase de execução. É um pouco antes da execução, né? A execução começa quando a sentença transita em julgado, é no momento da sentença, já entrando na fase de execução. Sim, sim. O camarada praticou um roubo, ele pode responder em liberdade com uma medida restritiva de direito, com uma medida cautelar diversa da prisão, com uma tornozeleira eletrônica. Óbvio que pode. Beleza? Agora cabe, presta atenção, o camarada foi condenado a um roubo, uma tentativa de roubo. Uma tentativa de roubo a uma pena de 3 anos de reclusão. Cabe substituição por pena privativa, por pena restritiva de liberdade? Perdão. Substituição por pena restritiva de direito? Não. Excelente, Lucas. Não cabe. Porque lá no artigo 44 fala que não cabe em crimes cometidos com violência, grave ameaça. Perceberam a diferença?
Então, camarada que praticou um roubo, meteu a arma na cara lá da vítima, deu uma coronhada, deixou a cara dela sangrando. Ele pode responder em liberdade esse crime. Mas na hora da condenação, ainda que a pena dele seja menor que 4 anos, ele não pode ter a pena substituída por uma pena restritiva de direito. Beleza? Vocês não vão errar mais isso. Se atentar aos momentos processuais em que os institutos ocorrem. Perfeito? A reincidência impede de qualquer forma? Não, não impede. Pode para consumo pessoal, punido com reclusão? Não. Licitação. Licitação. Questão 13. Pregão é uma modalidade obrigatória? Não, né, pessoal? Pregão é só naqueles casos, né, para aquisição de bens específicos que tenham, né, uma padronização. Gabarito aqui é a letra C, né? Bens e serviços comuns, né? Não cabe pregão para obras de engenharia, mas tem uma série de limitações. O Ian falou, até a condenação pode responder com o termo correto, né? Não é, cautelar de vista da prisão, ou medida restritiva de direito, tudo mais, beleza? O mais correto é cautelar de vista da prisão, tá bom, Ian? Nicolas, é isso. Eu quero diferenciar vocês, eu quero que vocês entendam, certo? Que uma coisa é substituição da pena privativa de liberdade, perfeito? Por uma pena restritiva de direito. A substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito não cabe num crime praticado com violência ou grave ameaça, ainda que a pena seja menor que 4 anos. Perfeito? Agora, é possível que um sujeito cometa um crime com violência e grave ameaça e responda em liberdade com uma cautelar diversa da prisão. Ele vai ter alguma restrição de direito da sua liberdade, certo? Mas ele vai responder em liberdade. Eu queria que vocês entendessem a diferenciação dos momentos processuais e dos institutos. Dois momentos de institutos, dois institutos diferentes. Tranquilo? A inexigibilidade de licitação é prevista apenas para o bem de uso militar, viagem, né? Quando que cabe inexigibilidade, senhores? Quando não há viabilidade da competição. Facas, beleza. Julgamento por técnica e preço continua. Cuidado para não confundir critério de julgamento com modalidade de licitação. Beleza? Mais uma de licitação. E a letra C, né? Exige uma justificativa técnica. Tá bom? Letra A está na Constituição, certo? Tem que ter dotação orçamentária. Está no artigo 167. E aqui, deixa eu ver, fiz um 72, beleza? É justificativo de preço. Então, calma aí. Vamos ver se eu vou acatar o recurso de vocês.
Ele fala justificativo de preço, né? Beleza. William, esse 72 vocês têm que decorar, tá, velho? Os documentos que são necessários para a contratação direta. Faz favor para mim, cara. Me manda, escreve na mensagem que quando eu for subir o vídeo, eu vou mandar para os alunos e, e a gente tem essa correção na questão 14, não é isso? Embora sim, cara, eu entendo que é porque não, como nessa parte de licitações o SESC vai cobrar a literalidade da lei, né? Vamos alterar para o justificativo de preço aqui, tá? Mas, obviamente, né, todos esses documentos, estudo técnico preliminar, análise de risco, tudo isso é uma justificativa técnica, né? Beleza? Mas vamos fazer essa alteração? Fica mais fiel àquilo que pode ser cobrado da tua prova, tá bom? Qual é o prazo dos contratos para serviços contínuos, senhores? Qual a justificativa aí para B? Mas pode ultrapassar, né? Tem uma situação. Tá certo ali, né? Até 5 anos. 107 tem uma exceção, que era esse aqui que eu queria trazer para vocês. Beleza? Em regra, 5 anos, ainda com serviços contínuos, mas tem essa possibilidade da vigência máxima decenal. Dá uma olhadinha nesse artigo 107 também, tá, pessoal? Mas isso não invalida a questão, não. Vamos lá, pessoal, estamos acabando. Lei de tortura. Crime de tortura é imprescritível? Não, né, senhores? A pena aumentada se o crime é cometido por agente público no exercício da função. Qual é o quanto do aumento de pena, pessoal? Infelizmente, tá, o Sebrasc tem cobrado também questões dessa natureza. Ah, não cobra pena? Tem cobrado, causa de aumento de pena, tá? 1/6 a 1/3, beleza? Tudo bom. Tentativa de tortura é punível, retratação da vítima exclui a tipicidade do delito. A vítima chega, acusa o polícia de tortura, depois fala, não, não foi bem assim. Tá tudo bem, tudo certo? Não, né? Também não tem essa possibilidade aí da redução de pena na confissão, né? Vamos lá, direito penal militar. Temos aí mais. Oxe, botei duas questões de 18. Que loucura, xerife. Ah, tá, porque eu pulei a 16, né? Vai ter alguma pane no gabarito aí, então. Anote isso para mim também, tá, William? Essa pane no gabarito aí. Esse material, Marcos, é dos alunos da turma de 30 dias. Está lá na plataforma deles, beleza?
Vamos lá. O Código Penal Militar aplica-se somente em tempo de guerra, viagem, maconha pura. Crime militar é aquele definido exclusivamente no Código Penal Militar? Não. Crimes na legislação penal comum podem ser considerados crime militar. Crime militar pode ser praticado por civil em determinadas circunstâncias? Sim. Teve uma discussão hoje, ontem, né, imensa lá no grupo, um dos grupos do WhatsApp aí do pessoal do CFO, né, só para relembrar que o civil, sim, pratica crime militar, mas contra, em detrimento de bens e serviços da União, né, não pratica crimes militares na esfera estadual, por força do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição. Beleza? Que só julga militares dos estados. Então, letra C está errada. A competência de justiça militar limita-se aos crimes cometidos no território nacional. Não. Qual é uma das regras, né? No direito penal militar? É a extraterritorialidade, não é isso? A extraterritorialidade. A regra é que o crime que é considerado crime militar, praticado em qualquer lugar do mundo, atrai competência para a justiça militar. Beleza? Incondicional, exatamente. O militar da reserva não pode ser processado por crime militar? Pode, né? Então tá errado. Vamos lá. Questão próxima aqui. O crime de deserção consome-se no momento que o militar manifesta a intenção de não retornar ao serviço. Se fosse assim, né? Todos aqui que são militares já teriam respondido por esse crime, né? Ou vai dizer que não teve aquele dia que você acordou e falou, pô, bicho, hoje eu não queria ir para o serviço, velho. Não tô naquela empolgação, né? Acontece com todos os seres humanos, tá bom? Então não tem nada a ver isso aí, né? Tem que ter os mais de 8 dias. A insubordinação caracteriza por desacato ou recuso de obediência à ordem legal de superior hierárquico. Cara, é o gabarito da questão, tá? Só quero esclarecer uma coisa para vocês. A insubordinação, ela não é um crime autônomo, tá? A insubordinação é um capítulo que trata dos crimes, que inclui aí os crimes de desacato a superior. Então, esse item não está muito legal, não, tá? A recusa de obediência, ok. Esse item não está muito bacana. Mas os outros estão muito, muito ruins, certo? Insubordinação é um capítulo dentro dos crimes contra a autoridade e a disciplina militar. E aí, dentro da insubordinação, você tem a recusa de obediência. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Artigo 63. Então, a recusa de obediência, publicação de crítica indevida e o desacato não está. Né? O desacato ao superior. Desacato. Você tem desacato. Desacato. Ele está nos crimes contra a administração militar. Então, esse item está errado, né, velho? A verdade é que esse item não está certo. Beleza? Aqui, o desrespeito ao superior também não estaria, né? Também não estaria. Então, vamos corrigir esse gabarito aí, tá bom? Isso que é importante a gente fazer os encontros aqui, né? O desrespeito ao superior é um crime contra a autoridade e a disciplina. Beleza? Mas ele não está dentro também da insubordinação. Safo? Pessoal, eu quero alertar vocês que é importante vocês estudarem essa topografia dos crimes, tá bom? Onde que determinado crime está encaixado? Por exemplo, desacato ao superior é crime contra a administração militar. A desobediência é um crime contra a administração militar. O desrespeito ao superior é um crime contra a autoridade e a disciplina militar, certo? E, por exemplo, o descumprimento de missão já é um crime contra o serviço militar. Então, tentem estudar essa topografia dos crimes aí. Esse item está errado, tá? Anota para mim, W. Freitas, tu que tá de xerife aí, né? Bota que o gabarito B, a gente vai excluir aí o crime de desacato, né? Só bota aqui o erro aí nessa 18 aí, na primeira 18, tá aqui, né? Crime de motim não exige violência.
Militar pode alegar erro de direito para se eximir da pena por motim. Cara, essa questão aqui é bem profunda, velho. Eu vou debater ela com vocês aqui. A deserção é punível como negócio? Não, a deserção é pena de até 2 anos, né? Vamos lá. Subordinação é capítulo, né? Crime espécie, pá, pá, pá. Opa, desacato. Ó, vamos lá, Marcos. Desacato ao superior e desrespeito ao superior. O desrespeito ao superior é mais simples, tá? O desacato superior, ele exige um dolo de deprimir a autoridade, de causar uma humilhação em razão da superioridade hierárquica num caso concreto. O desrespeito superior, além dele exigir a presença de outro militar, certo? Tem que ser praticado na presença de outro militar. O desrespeito superior pode configurar para uma ação mais simples, né? Então, às vezes uma resposta mal atra... Vou dar um exemplo para ver se você... É o que aconteceu comigo, né? Quando eu estava no exército. Eu contei essa história algumas vezes para vocês. Cara, eu sempre fui muito tranquilo né, de lidar com os subordinados, de trocar ideia e tudo mais. Cara, teve uma ordem uma vez lá no quartel que era para todo mundo participar do treinamento da formatura. Todo mundo, todos, 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 todos. E aí eu passei lá na subunidade e falei, ó, o pessoal que estava lá na sargenteação, tudo mais, estava sentado, eu falei, meu irmão, todo mundo para entrar em forma. Aí, pô, os sargentos ficaram, pô, meu tenente, amanhã a gente vai estar de serviço, a gente não vai participar da formatura, tem que participar do treinamento. Cara, é a ordem do subcomandante, todo mundo em forma. Tá? Beleza. Meu irmão, foi aquele treinamento, bicho, no sol, 3, 4 passagens. Não, tá bom, volta. Daquele jeito, chefe. E aí, durante o treinamento lá, o pessoal começou, né? Tu tá em forma lá, o pessoal começou a dar uma murmurada, falar, pô, nada a ver essa formatura, tal, não sei o quê. Eu falei, pois é, mas né, vamos cerrar os dentes e vai, tal. Aí eu falo, pô, mas a gente tem que participar mesmo que não vai participar da formatura, tal. Eu falei, cara, foi ordem, né? Aí o sargento lá de trás falou, pois é, mas isso aí não me parece uma ordem muito inteligente. Aí, meu irmão, bicho, no meio da tropa, tal. Aí a gente foi, passou, tal, formatura, depois chamei o camarada para conversar, meu irmão. Ixi, olha só, velho, a gente sempre trocou ideia na moral, sempre tratando com respeito, tal. Não gostei da tua postura, né? O que você fez ali não tem nada a ver, não combina com você, com o jeito que a gente lida aqui com as atividades, tal. Então, nesse caso, é lógico, eu não botei para frente, nem nada, trocamos ideia, o cara pediu desculpa, falou, pô, tenente, estava indignado aqui, achei que não tinha nada a ver e tal. Enfim, bola para frente, né? Mas, nesse caso aqui, eu entendo que teve um desrespeito ao superior, sabe? Agora, se ele chegasse e falasse, esse comandante, pô, esse tenente é burro pra cacete, meu irmão, como é que ele bota a gente em forma aqui para um negócio que não vai, entendeu? Se fosse um pouco mais assintoso, aí eu estaria dentro do desacato. Conseguiu pegar aí, Marcos, a diferença? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ian, eu entendo que tem que ter dois armados, velho. Porque ele fala militares, né? É isso que eu vou falar aqui agora, o Aragão, sobre essa D. Agora sim, ele fala, né, que não cabe. Presta atenção, vamos lá no texto lá, né? É bom que a gente revise isso aqui, velho. Artigo 35 aí do. Salvo em se tratando em crime que atente contra o dever militar. Parte da doutrina, tá, vai falar aqui que não se trata necessariamente, não se restringe necessariamente aos crimes topograficamente elencados contra o serviço e o dever militar. Entende? Mas, como a gente está. O que é o erro de direito, né, pessoal? Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Ah, eu acabei de ingressar na Força Militar, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, na PM.
Eu não conheço o regulamento, não conheço, não. Aí você não pode alegar que você desconhece. A partir do momento que essa lei é publicada, presume-se que todos conhecem. Mas é óbvio que, no caso concreto, pode ocorrer sim um erro de interpretação, certo? A pessoa ignora que aquela conduta seja proibitiva, entende? A diferença aqui do erro de direito no penal militar é que ele jamais vai excluir a culpabilidade. Ele pode, né, se for inevitável, se for excusável, diminuir a pena, ok? Mas eu entendo que esse item não está legal, tá? Esse item D também não está legal, beleza? Vamos anular essa questão aí, e aí eu faço as justificativas da anulação, tá bom? Só me lembra lá, W. Freitas. Conseguiram pegar aí a ideia do erro de direito? Marcos, eu entendo que os dois são propriamente militares, né? Tipo, civil não tem, né? Não teria subordinação, superioridade hierárquica, né? Pois é, agora toma cuidado, né? É crime que atente contra o dever militar. Decore o artigo 35. Isso é o mais importante, tá, Halley? Comando Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. Rapaz, ali eu não vi esse caso, não, mas se tem militar, tem crítica, palavras militar, crítica, formatura, a gente vai achar um crime militar para enquadrar, beleza? Tem essa também, né, Aragão? Muito bem observado que o erro de direito ele jamais vai eximir a pena, né? Ele pode diminuir a pena, né? Bem observado, cara. Então, fora da discussão, né, se o motim, embora não seja um crime contra o dever militar, mas contra a autoridade militar, poder-se-ia, né, alguém alegar o erro de direito, o erro de direito nunca exime a pena, né? Bem observado, Aragão. Muito bom. Valeu, William. Obrigado. Você está sendo um excelente xerife. Vamos lá, estamos acabando, pessoal. Próxima questão aqui, próxima questão 18. Agora eu acho que é 18 mesmo, né? Questão sobre tipicidade. Tipicidade é exclusivamente objetivo, não admite análise da dolo ou culpa. Aqui é questão de direito penal, tá? Então, dolo e culpa estão dentro da análise do fato típico, né? Então, tem elementos psicológicos, que é o dolo e culpa, tá bom? Tipicidade conglobante, sim, ela considera os elementos normativos e antinormativos da conduta. O que a tipicidade conglobante ela vai falar? Ela vai trazer para a gente que, na análise da tipicidade, além da tipicidade formal, a gente vai analisar também a tipicidade material, né? Se aquela conduta afetou, lesou de maneira realmente aviltante, de maneira realmente relevante aquele bem jurídico, mas também se aquela conduta ela não é, de certa forma, tolerada ou admitida no âmbito do direito, né? A tipicidade conglobante, ela traz para a análise da tipicidade, por exemplo, as questões que envolvem o exercício regular de um direito. O Zaffaroni, quando desenvolve essa teoria, ele vai dizer para nós que um ato, um comportamento que é incentivado ou permitido pelo direito, a análise dele morre na tipicidade. Não, certo? Não como uma excludente de licitude, ok? Ora, se o direito autoriza uma luta de boxe, as lesões provocadas nessa luta, para o Zaffaroni, né, para quem
que adota a teoria da tipicidade conglobante, não seria um exercício regular do direito. Seria, então, uma excludente de tipicidade. Beleza? Tem tudo a ver também com teoria da imputação objetiva. Né? Se quiser fazer uma anotação para depois dar uma revisada, é um conteúdo um pouquinho mais profundo, mas né, pode ser aquela questão difícil que vai te colocar nas cabeças ali da prova. Beleza? A ausência de dolo afasta a tipicidade formal, nada a ver. Né? A ausência de dolo, o dolo é um elemento ali da conduta, né? Não da tipicidade formal. O resultado naturalístico é irrelevante, o resultado faz parte da análise do fato típico. Tipicidade é dispensável para a aplicação da sanção penal? Não. Se não tiver tipicidade, é um elemento fato típico, não tem como aplicar a sanção penal. Vamos lá no edital, Matheus. Vamos lá no edital e eu vou dizer, lógico, que eu vou dizer por que que eu acho importante a gente, pelo menos, passear em cima desse tema. Eu vou abrir ele aqui. Vou abrir o retificado, né? Pois é, cara. Quando ele bota aqui princípios aplicáveis ao direito penal, entendeu? Ele já abre uma possibilidade ali para você discutir vários aspectos dentro daquilo que a gente está falando. Tipicidade conglobante vai namorar com o princípio da insignificância, com o princípio da adequação social. Bom, interpretação da lei penal, aplicação da lei penal, conflito aparente de normas, aí ele começa com ilicitude. Eu não sei, cara, assim, eu entendo que se ele cobrar algo relacionado à tipicidade, não é possível a gente alegar que não estava no edital, entende? Mas eu concordo contigo, não é um tema que realmente vale a pena a gente aprofundar tanto, tá bom? E eu acho que faz sentido o que você falou, faz sentido o que você falou, né? Porque em outros, às vezes em editais, né, de carreira policial, bota lá expressamente tipicidade, né? Mas, enfim, conhecimento só se abunda. Nesse caso aqui, não é algo que não me impressionaria se ele cobrasse, certo? Alguma questão relacionada à tipicidade, e ainda que a gente alegasse que não estava no edital, nosso recurso não prosperar. Estatuto de Desarmamento. Essa tá melzinho na chupeta, né, velho? Uma uva. Durante um período específico, tá, o porte legal de arma de fogo não é inafiançável. Quantas vezes você já não deu cadeia no vagabundo, o porte legal, e o camarada vai lá, paga fiança e responde liberdade, né? Crime de posse irregular de arma de fogo não tem essa pena tão grave, né? Posse irregular, crime de posse tem uma pena baixa, né? Não lembro aqui de cabeça, mas não é essa pena tão alta. Porte legal admite liberdade provisória. Teve um período de vacatio legis que a entrega voluntária da arma isentou, né? Teve um período, né, de vacatio legis, não, um período em que a lei realmente autorizava, né, a entrega da arma e não tinha responsabilização penal. A 18 é a letra B, tá bom? A 18.2 ali. E é isso, tá bom? Sobre produção de prova, questão 20.
É possível prova emprestada no processo penal? É possível. Posso utilizar uma prova de um processo administrativo, de uma sindicância, enfim, é possível. Interrogatório é meio de prova e meio de defesa, por isso que é o gabarito, nossa letra B. Lembrando que interrogatório é o último ato da instrução em qualquer processo penal, seja processo penal militar, seja processo estabelecido por leis especiais, beleza? E a ideia é por isso que ele é um meio de prova também, um meio de defesa. Confissão não é prova absoluta. A cadeia de custódia inicia-se. Qual é o início da cadeia de custódia? No reconhecimento de vestígios de uma infração penal, não é isso? E o reconhecimento pessoal tem que ser realizado, né, com as formalidades. Tranquilo? Não exige simetria das partes, tá bom, concurseiro? Isso, Lucas Reis. Obrigado. Eu estava esquecendo esse termo lá do Estatuto do Desarmamento. Abolício crimes temporário. Obrigado, meu irmão. Opa, boa pergunta aqui. Vamos tirar essa dúvida. Aqui é igual ocorrência, velho. O time vai embora para casa com dúvida. Vamos lá para a cadeia de custódia. A cadeia de custódia inicia-se com a preservação do local ou os procedimentos policiais. Beleza? A primeira fase é o reconhecimento. O isolamento, papapá, papapá. Beleza? Dê uma olhada aí, Ian. Ian, Pablini, Safo. Detalhezinhos ali, mas... Beleza, pessoal? Cara, a gente prolongou demais. Eu tinha planejado essa aula para durar 1 hora, 1 hora e 15 no máximo, né? Eu acabei me empolgando aqui, tá bom? Não é o ideal, tá? Por quê? Porque vocês têm as metas para para cumprir, não é isso? Mas como também é um momento para vocês tirarem dúvidas e vocês mandaram também muitas dúvidas e eu espero ter, né, alcançado aí a tirá-las, beleza? Eu A gente acabou prolongando. Vamos ver como é que vai ser. São 4 semanas, né, pessoal? Se vocês me falarem assim, pô, professor, tenta fazer a aula mais curta e tudo mais, mas eu imagino que a gente conseguiu alcançar os objetivos aqui, beleza? Vamos ver, eu tenho outra dúvida aqui, né? Como é ocorrência, a gente não pode ir embora sem dúvida. Mestre, o colega mandou ali assim uma pergunta. Perguntou se o erro de fato excusável que isenta a pena é exclusão de culpabilidade. Vamos lá. Por que que o erro de fato no direito penal militar é exclusão de culpabilidade? Porque o dolo e a culpa, eles são elementos que integram a culpabilidade no direito penal militar. A expressão é isento de pena, certo? É uma expressão que a gente traduz ela, né, como uma excludente de culpabilidade, na maioria das vezes. Tem algumas exceções. Estou me lembrando aqui de cabeça, mas tem algumas exceções, mas a regra é essa, tá? Quando se fala é isento de pena, é porque afasta a culpabilidade. Então, no erro de fato inevitável, ou seja, qualquer pessoa naquela situação concreta também, né, por uma falsa percepção da realidade, cometeria aquela conduta, cometeria aquele crime, a gente tem, então, uma exclusão da culpabilidade. E eu gostaria de saber se, além disso, não há o que se falar em teoria limitada da culpabilidade do CPM. Isso. O que que importa o estudo da teoria limitada da culpabilidade? Na teoria limitada da culpabilidade, certo? Quando eu estou diante de uma discriminante putativa, o que é isso? Uma situação em que eu agi em erro, certo? Eu agi em erro, acreditando e imaginando que estava amparado por uma excludente de licitude, certo? Mas eu não estava. Lá no Código Penal Comum, a exposição de motivos do Código Penal Comum, ela traz que adota-se a teoria limitada da culpabilidade. O que que isso implica? Implica que quando o erro, anote essas palavras-chave, o erro decorre de uma circunstância fática,
ou seja, uma circunstância fática relacionada à excludente de licitude, beleza? Eu tenho uma exclusão do dolo, perfeito? Ou do dolo é a culpa se for excusável, se for inevitável. Agora, se o erro for em razão à existência da excludente ou aos limites da excludente, eu tenho uma excludente de culpabilidade, lá no direito penal comum, ok? É o que a gente chama de erro de proibição indireto. Eu vou afastar o potencial consciência da ilicitude, beleza? Pessoal, presta atenção, esse tema aqui é bem um pouquinho mais aprofundado, ok? Essa aula vai ficar gravada. Se tiver dúvida, você pode, né, depois assistir com calma, faz a anotação, dá uma pesquisada, beleza? Tem esse fator também, pessoal. Nessa turma de 30 dias aqui, eu parto do pressuposto que você já tem uma base de estudos, beleza? Então, no Código Penal Comum faz sentido eu falar em teoria limitada da culpabilidade, porque dentro da excludente na discriminante putativa, eu posso ter essas duas circunstâncias. Eu posso ter um erro de proibição direto, ou posso ter uma situação em que ele erra em relação às circunstâncias fáticas e acaba afastando o dolo ou o dolo é a culpa. Até aí tá tudo bem, Aragão? No Código Penal Militar, não. O erro, tá? O erro, o artigo 36, a segunda parte, quando ele fala é isento de pena o agente que supõe, né, que a sua situação era legítima, não é isso? Uma situação excusável, vai isentar a pena, vai excluir o dolo à culpa. Então, a gente não se fala em teoria limitada da culpabilidade por conta disso, por conta da posição do dolo da culpa na, no dolo e a culpa no Código Penal Militar. Não, não porque a gente não se fala em erro de proibição, né? Nós temos somente o erro de direito ali. Tá bom? Mas muito bom. O que pode parecer na sua prova, na boa, cara, é uma questão muito boa para uma prova discursiva, e no nosso curso discursivo tem ela, é diferenciar erro de tipo e erro de fato, erro de proibição e erro de direito. Essa questão, se cai na prova discursiva, meu irmão, ela derruba muita gente e coloca os nossos alunos lá nas cabeças. Porque vocês. E isso, teoria extremada. No Código Penal Militar, adota-se teoria extremada. Certo? Na discriminante putativa, nós temos ali é, uma exclusão sempre, né, da culpabilidade, se for o caso, né? O que vocês não podem errar de jeito nenhum nesse tema aqui, velho. Se ele falar o seguinte, situação concreta, policial, acreditando, agir em legítima defesa, dá um disparo, pá, e acaba matando, né, um indivíduo que estava portando um celular que aparentava muito ser uma arma de fogo. Beleza? Ah, o juiz entendeu que se tratava de uma discriminante putativa, uma legítima defesa putativa. Nesse caso, verdadeiro ou falso? Código Penal comum, tá? Exclui a ilicitude. Falso, tá? Então, que você anota aí na sua discriminante putativa, nunca exclui a ilicitude. Beleza? Ou ela vai atuar lá no fato típico, ou ela vai afastar a culpabilidade. Safo? Isso aí vocês não podem errar. Se eu recomendo aprofundar nesse tema, aprofundar não, moça, mas assim, tem que saber, velho, tá? Tem que saber, assim. Marcos, discriminante putativa no Código Penal comum não afasta a ilicitude, ok? Não afasta a ilicitude. Beleza. Pessoal, ficamos aí, 32 heróis aí até o final. Tá quase igual às aulas de sábado aí, né, Murilo, Alessandra? Eu espero que tenham gostado da aula, espero que realmente tenha sido proveitosa. Pessoal que veio de outra mentoria, pessoal que veio de outras turmas, eu espero que você que está nessa turma de 30 dias, né, realmente se sinta aí abraçado, valorizado, se sinta realmente acompanhado por alguém que está preocupado com o seu aprendizado, o seu conhecimento. Eu quero que você evolua, certo?
quero que você evolua. Essa é a minha missão, cara. É fornecer a melhor preparação para você se tornar oficial da Polícia Militar, seja por materiais, seja por aulas. Então, eu espero que realmente você esteja muito satisfeito com aquilo que a gente está entregando e que o seu resultado também seja muito bom, né? A gente não tem controle do resultado, né? Infelizmente, a Morgana falou, poxa, o 01 vai ser a mentoria do professor Ricardo, e, pô, seria muito bacana, mas eu não tenho controle sobre isso, Morgana. O que eu posso fazer é dar o meu melhor para vocês, cara, certo? É oferecer o meu tempo, é oferecer o meu trabalho depois do trabalho, para preparar materiais, para preparar a aula, para estudar, então, para realmente servir a vocês. É isso que eu posso fazer e eu espero que a gente colha bons frutos, tá bom? Pessoal, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. E amanhã tem mais, tá? Amanhã é uma aula mais leve, tá, pessoal? Amanhã é CFO Flix, só questãozinha de verdadeiro ou falso. A gente vai bater ali a guia de revisão semana 9. Eu vou liberar o pessoal da turma de 30 dias também. Vou mandar lá no grupo, beleza? Amanhã à noite, nesse mesmo horário, feriadão, né? Fazer o quê? Vai assistir uma série na Netflix? Não, vai assistir um CFO Flix, pô. Beleza? Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Espero que vocês tenham gostado.